Filipenses 1,12 diz o seguinte: irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. E, animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. É verdade que alguns pregam Cristo até mesmo por inveja e discórdia, mas outros o fazem com boas intenções. Estes o fazem por amor, sabendo que fui posto aqui para a defesa do Evangelho, mas aqueles anunciam Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim podem aumentar o sofrimento das minhas prisões. Mas que importa? De qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso, e sim, sempre me alegrarei. Amém, queridos? Como nós sabemos, Paulo estava preso quando escreveu esta carta a uma igreja parceira dele, uma igreja pobre que ele havia fundado na cidade de Filipos, uma igreja que praticamente foi fundada na cadeia. Já pensou? Que coisa? Paulo ali em Filipos pregou, Lídia se converteu, ele permaneceu ali mais alguns dias, injustamente foi preso, e a história que está em Atos capítulo 16 relata a fundação da igreja em Filipos, uma cidade importante, mas uma cidade pobre. E essa igreja não abandonou enquanto ele estava na prisão, não abandonou quando ele estava na prisão em Filipos, nem quando ele estava na prisão em Roma, enquanto escrevia esta carta. E ele, em poucas cartas, Paulo não começa se identificando como apóstolo, com a sua autoridade peculiar, mas nessa carta aqui, que é o caso, ele começa se identificando como servo. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, é o que diz no primeiro versículo, porque aquela igreja já era uma igreja obediente, ele não precisava invocar sua autoridade apostólica. E os irmãos, comovidos com a sua prisão, precisavam ser animados mais uma vez por Paulo. Talvez os irmãos tenham se perguntado lá na igreja: como será que está nosso querido irmão Paulo? Será que ele está sofrendo? Paulo já era um idoso, irmãos, quando escreveu esta carta. Ele tinha problemas de saúde, pelo menos um problema de visão muito séria, que ele relata ao longo de suas cartas, sobretudo na carta aos Gálatas. E aí Paulo explica para aqueles irmãos que quem tem uma visão de que Deus governa todas as coisas, age de maneira diferente e pensa de maneira diferente. E Paulo tinha essa visão. Ele já tinha escrito na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, tudo que acontece na vida do cristão é porque Deus está o conduzindo até ali. E Paulo, nestes versículos que nós lemos, informa para aqueles irmãos como foi bom ele ter sido preso. No versículo 12 ele diz: irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. Somente alguém que entende que Deus governa todas as coisas pode escrever essas palavras sem mentir, sem ser falso, sem ironia. E é o caso aqui. Paulo sabia que foi uma bênção para ele e para toda a igreja da sua época que ele tivesse sido levado à prisão, porque naquela época já tinham surgido muitos boatos, muitas acusações contrárias à igreja. Alguns acusavam os crentes de serem revolucionários, Lembra daquele texto lá de Atos? Esse povo que tem virado o mundo de cabeça para baixo chegou até nós. Aquilo é uma mentira, aquilo é uma acusação falsa. Os crentes não viraram o mundo de cabeça para baixo. Os crentes chegaram colocando ordem na desordem. Os crentes estavam sendo acusados de serem incestuosos, porque nós nos casamos com as nossas irmãs em Cristo, não é isso? Giovanni e Naí são irmãos em Cristo, são marido e mulher. Eu e Kelly somos irmãos em Cristo. E aí os incrédulos começaram a dizer: os crentes são incestuosos.
começaram a acusar os crentes de serem ateus, porque cada religião tem a sua imagem lá no panteão romano. E cadê a imagem do Deus dos cristãos? Cadê o Deus de vocês? Não, nosso Deus está aqui, Ele está em todo lugar, Ele é onipresente, Ele está no nosso coração. Não, mas cadê a imagem dele? Como é que Ele é? Ele é bom em quê? Ele é o Deus de quê? Da colheita, da chuva, do sol? Não, Ele é o Deus de todas as coisas, o Deus criador. Sim, mas cadê a imagem para eu ver como é que Ele é? Não, Ele é invisível, aliás, é proibido fazer a imagem dele. Vocês são os ateus. Além disso, os cristãos também foram acusados de serem canibais, porque na ceia do Senhor nós comemos um pão, um pedaço de pão, né? E eles bebiam lá vinho, a gente bebe um pouco de suco de uva, e nós dizemos que isso representa o corpo e sangue de Cristo. Os incrédulos, mais uma vez, instigados por Satanás, começaram a acusar os crentes de canibalismo. E a lenda que corria no primeiro século era que o pastor, domingo após domingo, tirava uma caixa debaixo do púlpito ou da mesa e tinha um bebê ali dentro. O nome do bebê era Jesus. E aí, segundo os boatos, o pastor esquartejava o bebê e dava pedaços daquela criança para os irmãos comerem. E Paulo disse: para mim foi uma bênção. As coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. No verso 13 ele diz por quê? A tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. Ali, preso, ele pôde provar que tudo isso não passava de mentira. E enquanto os guardas estavam presos a ele por corrente, né, por algemas, um do lado, outro do outro, revezando, vários por dia, toda a guarda do palácio, toda a guarda do pretório, né, pôde ouvir o Evangelho. Imagina só, antes Paulo tinha que viajar para anunciar o Evangelho. Agora os guardas tinham que vir para tomar conta dele. E em segurança ele anunciava o Evangelho. Era assim que Paulo enxergava a vida. É assim que nós devemos enxergar também, da ótica de Deus. Quando coisas más estão acontecendo a nós, coisas que são desagradáveis, coisas que a gente não gostaria que estivesse acontecendo, a gente precisa entender que Deus está nos dando uma oportunidade para anunciar o Evangelho. Não deve entender isso como um sofrimento, mas como um curso de evangelismo prático. E o grande apóstolo Paulo estava ali, anunciando o Evangelho àqueles guardas que provavelmente ele não teria acesso de outra maneira. E eu fico imaginando como seria o jantar na casa desses guardas. Você não está com fome? Coma. Essa sopa acabei de fazer. Não, Maria, está acontecendo um negócio lá no trabalho. Vão baixar o salário de novo. César não está pagando em dia. O que é que está acontecendo? Não é isso não. É um preso lá. Esses presos violentos. Não, é o contrário. Tem um cara lá, um velhinho lá. Ele nem enxerga direito. Prenderam o homem justamente. Que maldade. Qual foi o crime dele? Não, tudo mentira. A gente convive com ele. O homem é um amor em pessoa, um erudito, um professor. Ele ensina pra gente, ele fala sobre Jesus o dia inteiro. Ele não fala de outro assunto, mas quando precisa falar de outro assunto, o homem disserta com uma habilidade fantástica. Pense no homem inteligente. E sim, quer que isso tenha? Mas está mexendo com a minha cabeça, porque o Jesus que ele fala morreu na cruz em meu lugar. Eu penso que era no mínimo esse tipo de conversa que os guardas tinham em casa quando chegavam, após passar o dia ouvindo uma aula inteira sobre a palavra de Deus com Paulo na prisão. Nós temos aproveitado as oportunidades que Deus tem nos dado para anunciar o Evangelho, ou para cometer o pecado que os hebreus cometeram no deserto, que os impediu de entrar na terra, a abdação? Paulo entendia que aquilo era uma oportunidade de Deus, que contribuiu para o progresso do Evangelho. Em segundo lugar, como é que Paulo viu a sua prisão? Ele fez da prisão um motivo para animar a igreja, uma agência missionária. Versículo 14 ele diz assim: e animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor, falar sem medo
a palavra de Deus. Paulo transformou aquela cela numa agência missionária. De lá, daquela agência missionária, ele mandava ânimo para os irmãos que estavam soltos, livres. É interessante como o diabo pensa que vai entristecer a igreja, mas ao contrário. Talvez o diabo tenha pensado que, tentando prender Paulo, a igreja ia ficar esmorecida, triste. Nossa, o nosso líder está preso, vamos evitar falar. Mas os crentes sempre foram atrevidos pelo poder do Espírito Santo. E foi o contrário, teve efeito reverso. Os irmãos foram animados. Se o nosso fundador, o fundador desta igreja aqui em Filipos, não desanimou estando preso, sendo idoso, tendo dificuldades na sua saúde, por que nós, que estamos livres e temos todas as oportunidades para pregar o Evangelho, iríamos desanimar? Veja que é uma perspectiva de vida, ótica divina. É assim que a gente deve imaginar a vida, irmãos. É assim que nós devemos olhar para as oportunidades que Deus nos dá. Não encare o trabalho ou o estudo, onde quer que você esteja frequentando, a sua vizinhança, como um lugar difícil, como uma prisão. Encare como uma oportunidade para fundar uma agência missionária e animar outros irmãos a progredirem na obra do Senhor. Foi isso que Paulo fez. É claro que isso não acontecia sem adversidade, né? E Paulo fala de um grupo aqui que no capítulo 3 ele vai chamar de cães, pessoas difíceis. Ele diz no versículo 15: é verdade que alguns pregam Cristo até mesmo por inveja e discórdia, mas outros fazem com boas intenções. Então surgiu um grupo lá na igreja de Filipos que achava que poderia aumentar o sofrimento de Paulo. Era um grupo que não ia muito com a cara de Paulo, isso é normal, isso acontece, e que pregavam para que as notícias chegassem até Paulo dizendo: olha, tem um grupo aqui e aquele grupo que não vai com a tua cara está pregando, mas tu estás preso. E eles pensavam que Paulo ia ficar lá chorando: puxa vida, aquele povo que não vale nada está solto, eu aqui não fiz nada, estou preso. Paulo não estava nem aí para eles. Não vale a pena, irmãos. Não vale a pena se importar com aqueles que querem provocar inveja e discórdia. Deixa para lá, entrega a Deus. Mas aquele grupo que trabalhava firmemente na obra de Deus sabia que Paulo estava ali por outra razão ainda. No versículo 16 ele diz: estes o fazem por amor, sabendo que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Paulo fez daquela cadeia uma sala ou uma entidade de defesa do Evangelho. Ele fundou ali um instituto apologético. Enquanto os cristãos estavam sendo profundamente acusados de um monte de mentiras, todas as mentiras possíveis, só contei 4, né? Paulo fez daquela sala ali, daquela cadeia, uma sala para a defesa do Evangelho. Mas o Evangelho precisa de defesa? Muitas vezes precisa. E desde o século II, aliás, desde o começo do cristianismo, Deus tem levantado alguns de seus servos com habilidade suficiente para contra-argumentar com aqueles que querem confundir a palavra de Deus. No princípio, Satanás distorceu a palavra de Deus. Quando Deus disse que podia comer de qualquer árvore que havia no jardim, menos de um, Satanás chegou para Eva e disse: não foi assim que Deus disse? Vocês não podem comer de nada? Invertendo o jogo. E Eva caiu na dele. E Eva disse: não é verdade, a gente pode comer de qualquer mas o fruto do conhecimento do bem e do mal a gente não pode comer nem tocar. Opa, Deus não tinha falado nada sobre tocar naquele fruto. Devia ser um fruto bonito, cheiroso, podia tocar, podia tirar, não podia era comer. E Paulo, com a sua habilidade peculiar,
Quando ele se converteu a Jesus Cristo, ele já era um rabino, fariseu, treinado, professor, que gozava de tanta liberdade entre as autoridades da sua época, que tinha carta branca para espancar outros que se levantassem com prováveis seitas no judaísmo. Deus o salvou no caminho para Damasco. Depois ele se recolheu, passou 14 anos ainda revisando o Antigo Testamento, recebendo revelações do Senhor. Talvez depois disso ele tenha ido a Jerusalém para passar mais 3 anos lá. Não sabemos se os 3 anos que ele falou ali em Gálatas estão dentro dos 14 ou estão fora. Depois ele é chamado por Barnabé para a igreja de Antioquia da Pisídia, passa um ano inteiro evangelizando ali e discipulando. Fazem uma viagem, Barnabé e Saulo, para levar uma oferta aos irmãos, está lá em Atos 11 isso, que por profecia de Ágabo sabiam que ia haver uma grande fome nos dias de Cláudio. Só depois disso é que num culto de oração e jejum, Atos 13, Paulo é convidado, instigado e enviado pelo Espírito Santo, sob a liderança de Barnabé, e para a sua primeira viagem missionária. Ele era alguém bem treinado. Ele era alguém que Jesus tinha capacitado para defender o Evangelho. Irmãos, quando as pessoas começam a fazer acusações contra o Evangelho, contra os cristãos, qual é a nossa reação? Orar deve ser a primeira e constante, mas não pode ser a única. Paulo entendeu que o propósito divino, o que fez com que ele fosse preso, também era para ser um defensor, um apologeta do Evangelho. Era para defender o Evangelho. Por onde nós temos passado? Temos defendido o Evangelho? Temos defendido a nossa fé? Ou temos ficado acuados, esperando que o mundo engula a igreja? O que vocês têm aprendido aqui toda semana e em casa, lendo as Escrituras, também deve servir para a defesa do Evangelho. Deus espera isso de nós. Por último, no versículo 18, Paulo diz: mas que importa, de qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso, e sim, sempre me alegrarei. Seria normal encontrar um pouco de tristeza em alguém que estava preso injustamente, mas não em alguém que sabia que estava preso por providência divina. O que quer que nós tenhamos passado, o que quer que estejamos passando, é pela providência divina. O Deus soberano que rege todas as coisas. Entenda isso como um treinamento da parte de Deus. Você não tem paciência? A Bíblia diz que a tribulação produz paciência ou perseverança. Entenda como um curso para a obtenção de paciência. Você tem precisado estar com o coração endurecido? Entenda que o sofrimento é um curso da parte de Deus para amolecimento do seu coração. Você está se achando crente demais, importante demais, e está passando por uma dificuldade? Entenda como um curso da parte de Deus, para que você saiba que Deus não precisa de você e jamais precisará. Deus é autossuficiente. Você está passando os sofrimentos que jamais pensou que ia achar e acha que vai sucumbir. Entenda que isso é um curso de aconselhamento cristão, e Deus está te dando experiência e consolo para que você possa consolar outros, como diz em 2 Coríntios 1. Enfim, nós precisamos entender que tudo que acontece na vida daqueles que amam a Deus, os verdadeiros filhos de Deus, cooperam para o nosso bem e resultará em glória para Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Vamos orar, irmãos. A Ti a glória, a honra e o louvor, Senhor. Te agradecemos por estas palavras que o Senhor conduziu Paulo para escrever, que serviram de consolo para os irmãos em Filipos há quase 2000 anos, que ao longo dos séculos tem servido para a edificação e instrução dos Teus filhos, e que serve para nós ainda hoje, Deus, de maneira tão intensa, tão vívida. Eu te peço para aqueles que têm passado por dificuldades,
por aqueles que não têm compreendido, Senhor, o propósito de cada problema que tem enfrentado. Assim como o profeta pediu, Senhor, que o Senhor abrisse os olhos daquele seu ajudante, e ele pôde ver anjos, Senhor, e carruagem de fogo que estavam ao seu redor. Eu te peço também assim, que o Senhor abra os olhos aqui dos teus filhos, que não têm enxergado a tua boa mão por trás de cada momento da nossa vida, Senhor. Abre agora, Senhor, os nossos olhos, para que enxerguemos a tua mão conduzindo a nossa vida em tudo, Senhor, e que isso resulte para a glória do nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.